Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante e hoje tem um vídeo muito especial pra você que pediu em algum vídeo pra eu mostrar a minha coleção de livros de Star Wars, que eu sei que teve alguém que pediu, foi por isso que eu coloquei esse vídeo na lista. Então, pra você que pediu, eis aqui o dia em que eu vou mostrar todos os meus livros de Star Wars. Eu não sou a louca da ficção científica, a louca de Star Wars. Eu só fiquei louca quando eu vi a Aleph vendendo todos os livros de Star Wars a R$10 em 2019 e eu comprei tudo que tava em estoque, porque quando eu cheguei já tinha uns esgotados. Então vocês vão ver todos os livros e mais alguns que eu procurei em sebos depois. Tá quase completa, assim, dos publicados pela Aleph, pelo menos tá quase completa. E eu ainda não comprei, na verdade eu só comprei um, que foi publicado pela editora Universo Geek. Então ainda tem esses da nova editora pra poder ir colecionando. Então tem chão ainda pra ir aumentando a coleção de Star Wars. Inclusive vim vestida a caráter com a minha camiseta Chico Rei da Dark Side. Eu vou deixar o link da loja aqui embaixo. Tem alguns vídeos que eu já apareci com algumas camisetas deles. Vai lá conferir porque tem camisetas, tipo, muito lindas. E eles apoiam várias causas sociais também. Então, tipo, é mais do que uma camiseta, entendeu? Você faz muito mais ao comprar uma camiseta. Então, vamos lá. Se você é novo aqui no canal, primeiramente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se inscreve aí embaixo se ainda não tiver feito isso. E ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. Se você gosta de Star Wars, deixa seu like aqui nesse vídeo. O like é de graça, me ajuda muito. E os livros que eu achar disponíveis na Amazon por um preço acessível, eu vou colocar o link deles aqui no box de descrição pra você ir lá conferir. Eu vou começar com os livros que eu já li, que são poucos, e aí depois eu mostro todos os outros. Começando por ela, a trilogia, os episódios 4, 5 e 6, então, nesse livro da Dark Side. Essa edição, eu acho ela mais bonita do que a Black Edition. E, enfim, li nessa edição aqui. Fiz um vlog, ou dois, fiz alguns vlogs em que eu estava maratonando a leitura desse livro e assistindo os filmes. Então foi uma experiência bem legal poder ler e logo depois assistir. E tem algumas marcações aqui também, marcações que no começo do projeto, se você é novo aqui no canal, eu tinha idealizado um projeto em que eu leria os livros que eu tenho de Star Wars em 2 anos. Mas já estamos no ano em que esse projeto era para estar sendo finalizado e eu ainda não li nem metade dos livros. Mas um dia eu leio. E eu tinha feito algumas marcações que eram tipo perguntas para serem respondidas em outros livros. Então depois eu preciso até revisitar essas marcações para poder ver em qual livro essa marcação, essa pergunta pode ser respondida, porque acho que vai ser uma ligação bem interessante de se fazer entre esses livros. Então tá aqui essa edição bem brilhosa. Depois de Star Wars eu li, agora eu não sei em qual ordem que foi, mas provavelmente foi Estrelas Perdidas, que já não é pela Aleph, é pela seguinte, da Claudia Gray. Aqui a gente tem os personagens antes da divisão Império e Rebeldes e tudo mais. E esses dois personagens eram, tipo, muito amigos desde a infância. E quando eles crescem, eles tinham o mesmo sonho, na verdade, de pilotar naves do Império. Mas quando eles vão crescendo, os caminhos deles vão tomando rumos diferentes e a gente vai acompanhando toda essa relação entre os dois. E essa história aqui é bem legal de se ler depois da trilogia, ou pelo menos se você já assistiu os filmes, porque a escrita da Claudia Gray ela é muito fácil assim de entender, e por não se tratar de personagens muito característicos da série principal, você não fica preso tentando fazer ligações entre esse livro e a trilogia, sabe? Então é um ótimo livro pra se ler no começo. Aliás, eu não vou ficar falando a ordem de leitura aqui não, porque eu já fiz vídeo sobre isso. Então eu vou deixar passando aí nos cards um vídeo que eu fiz, que eu reuni todas as informações das pesquisas que eu fiz pra poder fazer o meu projeto de leitura de Star Wars. Vou deixar passando aí nos cards pra você assistir e montar aí mais ou menos a sua ordem de leitura. Tem séries, filmes pra assistir intercalando com os livros, então assim, é uma experiência bem completa. E aí depois de Estrelas Perdidas, eu li Legado de Sangue, que também é da Claudia Gray, mas publicado pela Aleph.
E aqui a gente tem anos e anos depois da trilogia, a Leia, que já é uma senhora senadora, e a gente vai acompanhar então algumas coisas que vão acontecer durante o mandato dela ali. E é bem legal de acompanhar também, não acontece nada assim que você precise quebrar a cabeça em 1000 pedaços para entender. Então, muito boa também de ser lida logo no começo. Depois de Legado de Sangue, eu li Kenobi. Inclusive, vai sair série do Kenobi agora, não sei se já saiu, mas fiquei bem interessada porque eu gostei bastante do livro dele. Aqui a gente vai ter aquela época em que o Kenobi vai deixar o Luke lá, né, com os tios dele, eu acho que é isso, e ele acaba ficando por lá, conhecendo umas pessoas, fica sabendo de uma treta que tá tendo pela água, de um personagem que morreu e deixou uma fórmula secreta pra produzir uma água muito, muito gostosa. E aí a gente vai acompanhar então o Kenobi tentando resolver essa situação, vendo ali os lados que estão sendo divididos e tudo mais. É uma leitura bem interessante. Essa crise de água aí nesse planeta deu um objetivo, deu um rumo pra história bem legal de acompanhar. Depois de Kenobi, eu li o que provavelmente foi o livro mais confuso de Star Wars até agora, que foi Thrawn. Esse daqui eu ainda não sei onde ele se encaixa, tá? Em que momento, assim, antes da trilogia, depois da trilogia, não entendi ainda. Eu só sei que esse cara aqui, ele vai ser capturado num planeta lá, nem sei se é o planeta dele, mas vão chegar umas naves do Império, vão capturar ele, e ele é tipo um estrategista muito inteligente, e aí vão usar ele pra fazer alguma coisa. Sério, eu demorei uns 3, 4, não sei quantos meses eu demorei pra ler esse livro, e isso influenciou, assim, na minha confusão, porque eu tinha que ter lido de uma vez. A leitura era até que fluida, quando eu pegava pra ler eu conseguia ler bastante, mas eu demorei muito, ficava um tempo assim muito grande sem ler e acabava esquecendo algumas coisas. Mas no geral é um livro bom, eu só fiquei bem confusa mesmo. E por último, eu li o que talvez seja o melhor livro de Star Wars que eu li até agora para esse projeto infinito, que é Um Novo Amanhecer. Esse daqui não tem, tipo, nada a ver com... Na verdade tem a ver, mas a gente não tem ali um foco tão grande nesses outros personagens principais. A gente vai ter um planeta que tem um minério que eles usam para construir as naves do Império. E aí um louco decidiu que se eles explodissem esse planeta, tipo, com todo mundo lá dentro, se eles explodissem esse planeta, seria mais fácil de coletar esse minério. E aí a gente vai ter 2 personagens que vão se juntar com outros para impedir essa loucura e tentar um jeito menos agressivo de extrair esses minérios. Então tem toda essa pegada meio ambientalista ali de proteger o planeta, proteger os minérios e não sei o que. E eu gostei muito mesmo dessa história, o ritmo dela, assim, mesmo que frenético por causa desse clima de contagem regressiva, tipo, eles vão explodir o planeta em tal dia, não sei o que, a gente tem que fazer alguma coisa. É uma leitura leve, acho que por isso que eu gostei bastante, eu consegui aproveitar e absorver bastante dessa história. Então, esse aqui é um dos meus favoritos até agora, assim, depois da trilogia. Antes de mostrar os da Aleph em si, os que eu paguei R$10, eu quero mostrar alguns livros de Star Wars que foram publicados pela editora seguinte. E são livros, assim, que não fazem parte ali da cronologia oficial, sabe? Mas que são interessantes de serem lidos. Começando pela novelização. Eu acho que é assim que fala. A capa tá rasgada. É uma novelização da trilogia, tipo uma versão mais fácil pra você ler, ou se você tem criança pequena que gosta, enfim. Tipo uma versão mais fácil mesmo. E aí eu tenho aqui porque eu fiquei com medo de não entender quando eu fosse ler a trilogia. E eu pensei que eu ia precisar pedir socorro pra novelização. Então aqui a gente tem A Princesa, o Cafajeste e o Garoto da Fazenda. Cada livro é escrito por um autor diferente, mas são nomes, assim, consagrados da ficção científica para jovens, sabe? Então, o primeiro volume, A Princesa, o Cafajeste e o Garoto da Fazenda. Eles são ilustrados, tem umas ilustrações aqui no meio. Ó, tipo, as partes, assim, são bem divididas com ilustrações e tem uns desenhos no meio também, ó.
Embora as folhas sejam brancas, a diagramação é muito boa, tipo, o tamanho das letras é muito bom, deve ser bem rapidinho de ler. Eu ainda quero ler, assim, só pra dar uma refrescada, sabe, no que aconteceu ali na trilogia e não ter que reler a trilogia em si. Então, o primeiro volume. O segundo volume, então, Você Quer Ser um Jedi. Mesma coisa por dentro. E o terceiro e último volume, Cuidado com o Lado Sombrio da Força. Ó, os desenhos. Tem colorido e tem preto e branco. Acho que o colorido é só na divisão das partes mesmo, mas é muito bonito. E aí tem também esses 4, que são de aventuras, assim, por fora, sabe? Aventuras extras dos personagens principais. Então a gente tem aqui a história com o Luke, a arma de um Jedi, uma aventura de Luke Skywalker. E aí esse daqui, sim, ele é muito ilustrado, ele é bem pra, tipo, criança, adolescente mesmo, que tá iniciando na coisa, sabe? Pra conhecer melhor os personagens e tal. E até pra você mesmo, que eu falei criança e adolescente, mas, tipo, pra quem tá iniciando mesmo na leitura, quer conhecer um pouco melhor os personagens. Opa, tem um marcador. Um marcador que eu fiz aqui dentro. Inclusive, isso aqui é perfeito pra um desafio 7 em 7, hein? Quem sabe? O outro livro é Alvo em Movimento, uma aventura da Princesa Leia. Eu não vou mostrar todos por dentro, porque eles são todos iguais, assim. Na borda das páginas, normalmente tem esses riscos acinzentados. Mais um marcador caindo. E ilustrações, como eu mostrei lá no livro do Luke. Deixa eu ver se aqui tem alguma pra mostrar. Ai, não vai ter só porque eu quero mostrar. Aqui. O livro do Han Solo, que é A Missão de um Contrabandista. Han Solo e Chewbacca, melhor personagem, como assim eu pude esquecer dele. Esses livros são bem curtinhos mesmo, tipo, 197 páginas, não chega nem a ter 200 páginas. Esse daqui eu comprei no sebo, inclusive esse daqui foi R$19. Eu fui no sebo procurar os livros da Aleph que ficaram faltando e acabei saindo de lá com outros livros que eu nem tinha ido procurar. E por último, que são os personagens mais novos. Então a gente tem Antes do Despertar, e esse daqui foi 21. Alguns têm etiqueta de preço. Então tem pra todos os personagens assim mais principais, digamos assim. Tem esses 4 livrinhos. Eu acho que são só esses 4, eu nunca vi outros. No começo do vídeo eu falei que só tinha um livro da editora Universo Geek, mas eu acabei de ver que tem outro, lembrei. Do dia que o mozão foi numa feirinha do livro, e aí tinha esse livro por lá, e o outro eu comprei na Amazon mesmo. Então, o livro que eu comprei na Amazon foi o livro da Ahsoka. Esse daqui eu não sei também que período que ele se passa, eu sei que ele é desses mais novos. Acho que ela é da série de Rebels, se eu não me engano. E esse daqui eu só vou ler, tipo, ele vai ser um dos últimos que eu vou ler, porque ainda tem muita coisa, assim, básica, sabe? Pra conhecer o universo, pra ler, pra só depois ler isso daqui. Então, é isso. Nossa, a diagramação... Toda vez que eu abro esse livro, eu fico chocada com a diagramação dele. Olha isso. O tamanho dessa letra. Nossa, deve ser muito rápido de ler. Quero muito ler esse daqui, mas vai demorar ainda. E o outro do Universo Geek é o livro da Leia, Império e Rebelião, O Fio da Navalha. Quer dizer, tem ela na capa, né? Não sei se é sobre ela. Mas também tem o Han, Luke, o Chewbacca, enfim, todo mundo. Então tá aqui mais um livro. Esse daqui a diagramação já não é tão boa quanto a do outro. As letrinhas são um pouco menores e esses daqui não são ilustrados também. Agora sim, partindo para os livros do surto da Aleph e alguns que eu tive que procurar no sebo depois. Vou começar com a trilogia Traum. Ah, olha só, ele tem uma trilogia só dele. Eu devia ter lido isso antes. Ou talvez seja uma das próximas leituras. Enfim, a trilogia Traum tá aqui e tá ao contrário. O primeiro volume, que é de sebo, não tinha mais lá no site da Amazon. E eu paguei R$15 no sebo, nesse livro. Ele é enorme e as letras da Aleph são bem pequenininhas. Mas então,
Tá aqui o primeiro livro da trilogia. O segundo volume, que é a Ascensão da Força Sombria. Esse daqui já foi no site da Aleph. E o terceiro volume da trilogia, que é O Último Comando. Daí mais uma trilogia, aqui é a trilogia Aftermath. Esse daqui também tem livro que eu tive que ir atrás no sebo. Então, o primeiro volume da trilogia, que é Marcas da Guerra. Eu lembro uma coisa, eu vou lembrando de umas coisas aleatórias que eu preciso contar. Quando a caixa com os livros chegaram, inclusive tem um vlog que eu abri a caixa com todos os livros de Star Wars. Eu vou deixar passando nos cards caso você tenha curiosidade pra saber como foi o dia que chegaram 11 livros de uma vez de Star Wars lá em casa, que eu não morava aqui, mas enfim. Alguns livros vieram com marcadores de sabre de luz dentro. E aí tava lá eu sentada folheando livro por livro, 11 livros, pra ver qual que tinha o marcador de sabre de luz dentro. Mas enfim, o primeiro volume tá aqui. O segundo volume, que eu só achei no sebo também, não tinha mais no site da Aleph. E ele foi R$23 no sebo. Tá com a etiquetinha aqui atrás. E é isso. Essa trilogia aqui eu tenho bastante curiosidade em ler. Eu não sei muito o período dela. Não sei se precisa ler muito na ordem. Provavelmente sim, porque não tem o selo Legends. Mas quero muito ler essa trilogia. E por último, o terceiro volume, que é O Fim do Império. Esse daqui também foi do site da Aleph. Daí, dentre os próximos livros que eu vou mostrar, tem uns que são, tipo, primeiros livros de trilogias, que provavelmente nunca serão concluídos. E aí eu fiquei muito sem saber por que a Aleph fez isso. Tipo, tá, você publicou o primeiro livro, mas e agora? Então vai ficar sem, né, aparentemente. O próximo livro que tem aqui é um livro do Han Solo, Canalhas. E vai ser alguma aventura dele aí pra fazer alguma coisa, pagar uma dívida. O próximo que tem aqui é Esquadrão Rogue. Esse daqui é o primeiro volume do que diz ser a série X-Wing. E essa série nunca será concluída, a não ser que outra editora resolva continuar publicando aí essa série. Inclusive, aqui tem um comentário nessa última linhazinha que tá dizendo: os livros da série X-Wing são os melhores livros de Star Wars. Nunca saberemos, não é mesmo? Temos aqui também o livro que saiu por causa do jogo, Battlefront, Companhia do Crepúsculo. Nunca joguei nada de Star Wars, mas comprei o livro porque tava R$10. Um livro de Star Wars pra ser lido durante o Halloween, Troopers da Morte. Literalmente, tipo, a gente vai ter uns troopers zumbis, depois que uma nave cai em algum lugar e alguns morrem e outros morrem e voltam. E aí vai ter alguma coisa e alguém vai lá na nave pra ver o que tá acontecendo. E, enfim, eu sempre separo esse livro pra ler no mês de outubro e nunca dá tempo. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia é o lema da minha vida. Outro livro... Ah, na verdade, esqueci de falar, mas esse daqui também é de sebo, porque ele tá mais, assim, acabadinho. Só que esse daqui eu consegui tirar a etiqueta, então eu não sei quanto foi no sebo. O próximo livro é Provação, e esse daqui foi do site da Aleph também. E é a última aventura para Han, Leia e Luke. Alguns desses livros tem na sinopse falando o tempo em que eles se passam. Esse daqui ele se passa 40 anos após os acontecimentos do episódio 6. Então também vai ser lá pra frente, só que eu vou ler. Depois nós temos aqui um que provavelmente vai ser um dos próximos livros de Star Wars que eu vou ler, porque esse personagem Tarkin, ele apareceu bastante em alguns dos livros que eu li primeiro. Então, acredito que ele seja importante de saber, assim, a história dele pra depois ler algumas outras. Então, tá aqui o livro dele, que também foi do site da Aleph. Temos aqui também Herdeiro do Jedi. Esse daqui, ele é depois da destruição da Estrela da Morte, entre os episódios 4 e 5. Então, esse daqui também tá aí na lista como um dos próximos que eu vou ler. Sombras do Império. Esse daqui também foi do site da Aleph. E ele se passa entre os episódios 5 e 6 também. Provavelmente eu vou ler ali juntinho do Herdeiro do Império. Herdeiro do Jedi. E esse daqui deve ter um foco no Darth Vader, né? Que tem ele ali na capa. Os planos de Darth Vader para o Império são colocados à prova em um dos mais importantes livros do universo expandido de Star Wars.
Tudo bom. Esse daqui também é um primeiro livro de alguma série ou trilogia. Trilogia Han Solo, que também nunca será concluída. E é sobre o Han, sobre o começo da vida dele de contrabandista. E por último temos aqui Dark Plagueis. E aqui a gente tem episódio 3. Esse daqui também tá entre um dos próximos que eu preciso ler. Eu tenho que revisitar a minha lista pra separar quais são os próximos, pra eu dar um jeito nisso e ler logo. E aí, tipo, que eu lembre, assim, dos livros que eu vi lá no site da Aleph quando eu fui comprar esses, ficou faltando o Lorde do Sith. Eu vou deixar a capinha dele aqui. Eu já procurei esse livro em tudo quanto é lugar, mas eu só acho HQ e o livro em inglês. Eu já tirei da minha cabeça essa esperança de que um dia eu vou completar esses livros aqui com Lorde do Sith, mas quem sabe, né? Um dia não aparece alguém que resolveu, sei lá, vender todos os livros porque vai mudar de país e aí tem um Lorde do Sith lá no meio. E é isso. Esses são todos os meus livros de Star Wars no momento. Eu também tenho uma wishlist na Amazon com vários livros que estão sendo publicados pelo Universo Geek. Vou deixar o link específico dessa wishlist aqui no box de descrição para você ir lá conferir alguns títulos que estão saindo por essa nova editora e colocar na sua wishlist também, conferir o que tem de história por lá, quais são os personagens. Tem muitas histórias diferentes lá, tipo do que a Aleph já publicou, então vale a pena dar uma olhada. E a gente se vê então no próximo vídeo e tchau!